Próximo passo, série de Taylor. A primeira parte da minha pergunta e da minha resposta é assim: se eu tenho uma f que é dada por uma série de potências, como a gente está brincando aqui, qual é a conexão entre a função e os coeficientes da série? Tem alguma relação? Por que para essa função o coeficiente era 1 sobre 2 elevado a n menos 1? Tem alguma relação entre essa f e esses coeficientes? Resposta: todas as relações. Qual é a relação? É a relação do polinômio de Taylor. E aí vai ter um monte de consequências. Quer ver outra pergunta que vocês poderiam fazer? Seria possível, olha que pergunta interessante, quando você está começando agora a ver a força da teoria, como é que você manipula funções, séries. Uma pergunta que alguém poderia fazer é a seguinte: você brincou e obteve essa função aqui, né, essa igualdade. Se alguém começasse com essa série, pegasse um outro caminho, será que ele poderia obter uma igualdade com uma outra função? Ou, melhor, será que essa mesma função poderia ser igual a uma segunda série diferente dessa? Será que poderia ter duas séries diferentes e que no final das contas expressassem a mesma função? Resposta é não. Série de potência só tem uma, é a série de Taylor. Na verdade, essas coisas todas estão ligadas pelo teorema de Taylor. Então, vou enunciar assim: se f de x é dada pela série de potências, se uma f é igual a uma série de potências, no intervalo de convergência R positivo. Pode ser um intervalo limitado, intervalo de x0 menos R, x0 mais R mesmo, ou quando R é infinito, a reta toda. Então, se a f é uma série de potências, então, necessariamente, o coeficiente Cn é igual à derivada de ordem n calculada no x0 sobre n fatorial. Bom, vocês conhecem aquela expressão derivada de ordem n calculada no x0 dividido por n fatorial. É exatamente os coeficientes do polinômio de Taylor. Isso vale para todo n. Nessa igualdade, quando a gente faz polinômio de Taylor, o que a gente convenciona? Que derivada de ordem 0 é a própria função. E ordem 1 é a derivada de verdade. E que ordem 0 é uma maneira de falar na própria f. É muito simples de perceber que isso é verdade. Visualize a série escrita por extenso. Visualize a série escrita não com o símbolo de somatória, escrita com todos os terminhos, o sinal de soma e as reticências. Pensa na série escrita assim. Primeira coisa, faz x igual a x0 naquela fórmula. Se você fizer x igual a x0, dá f de x0. Todos os termos se anulam, exceto o primeiro. Então, a primeira constante da série de potências é o f de x0. O primeiro coeficiente, de vez em quando a gente tem olhado a série, o primeiro termo é constante igual a 1 ou igual a alguma coisa, esse cara é o valor da função no ponto. É o f de x0. Estamos juntos? Todo mundo me acompanhou? Série de potências não pode ser derivada termo a termo? A função que é dada pela série de potências não é uma função que admite ser derivada, que tudo funciona muito bem? Então deriva. Quando você deriva esse C0, some. Esse C1x menos x0 fica
Só C1. Constante vezes a derivada disso. A derivada de x menos x0 é 1. Mais 2 vezes C2x menos x0 elevado a 1, mais 3 vezes C0 x menos x0 elevado a 2, mais reticências. Não é essa que é a série da derivada? E agora o que eu faço? X igual a x0. E eu descubro que f' derivada no x0 é igual ao C1. E agora é só continuar girando essa mesma máquina, né? Põe a máquina para funcionar. Essa derivada não foi dada por uma série de potências? Não posso derivar termo a termo? Tudo é derivável, tudo funciona derivando termo a termo? Então deriva de novo. A segunda derivada é igual ao C1 vai embora, 2C2 mais 3... Aqui é C3. Obrigado. Mais 6 C3 x menos x0 elevado à primeira. Mais, eu não tinha escrito, mas tinha um C4. Quando eu derivei a primeira vez, deu 4 C4 x menos x0 elevado à terceira. Quando eu derivar de novo, vai dar 12, ou melhor, 4 vezes 3, que é 12, C4, x menos x0 elevado a 2 agora e vai embora. O que está montando aqui na frente do C4, cada vez que eu derivo? O que está aparecendo aqui? 4 vezes 3, na próxima derivada vai aparecer 2. Fatorial. É esse fatorial que está aqui. Faço x igual a x0. Descubro que a segunda derivada calculada em x0 é 2C2. Ou, em outras palavras, que o C2 é a segunda derivada em x0 dividido por 2. E esse 2 não é um 2 qualquer, é 2 fatorial. E a hora que eu fizer o C3 no próximo passo, ele vai dar a terceira derivada dividido por 6, que não é um 6 à toa. De onde veio esse 6? 3 fatorial. E vai se montando os fatoriais aqui a cada derivação sucessiva, né? Primeira grande consequência. Cada função só tem uma série que a representa. Suponha que eu faça uma manipulação complicada, a partir de uma função, obtenha uma série, depois eu faço uma outra manipulação complicada e acho que eu obtive uma segunda série. Será que na verdade são duas séries diferentes? Resposta, não. São a mesma série. Por quê? Porque os coeficientes vão ser a derivada da função no ponto zero dividido por n fatorial. Ou em outras palavras, dada f, os coeficientes da série de potências que a representa são únicos. Estão determinados. Não pode ter um Cn e um Cn barra. Se uma série de potências coincide com uma função, ela está absolutamente determinada. Ela é a série de Taylor da função. Série de Taylor é a série cujos coeficientes são isso. A gente costuma dizer que uma série de Taylor é desenvolvida em torno de um ponto, que é o ponto em torno do qual a gente calcula a derivada. Faltou um elevado a n. Obrigado. Faltou mesmo.
Alguns minutos atrás, acho que foi o Fernando, né, que fez uma pergunta, se eu não estou confundindo o nome, sobre aquela história do x0. Veja bem, você me dá uma fórmula de uma f, eu escolho o x0 que eu quiser e faço uma série de potências desenvolvida em torno do x0. O x0 eu decido qual que eu quero. E a série vai ser convergente no intervalo simétrico em torno daquele x0. Mas eu posso até mudar de x0. Qual é o critério para escolher um x0? Que eu saiba calcular as derivadas naquele ponto. Porque eu vou ter que calcular as derivadas naquele ponto para obter os coeficientes. Então, nós estamos no seguinte pé. Eu vou falar uma frase com ênfase em algumas palavrinhas. Se uma f é dada por uma série de potências, necessariamente a série de potências é a série de Taylor. Mas a pergunta, a frase que nós temos é assim: se a f é dada por uma série de potências. Uma pergunta muito natural é a seguinte: se eu tenho uma f, escrevo a série de Taylor, será que elas são iguais? Será que toda f tem série de Taylor? A frase que a gente tem respondida, eu vou repetir. Se a f é dada por uma série de potências, por conta desta análise, a série de potências é a série de Taylor. Então, a única série de potências que tem alguma chance de representar uma f é a série de Taylor. Porque, quarta vez, se a série a função é dada por uma série de potências, quem que é a série de potências? É a série de Taylor. Mas, isso não respondeu todas as perguntas. São perguntas, vou tentar colocá-las de um jeito natural. Quase que lúdico. Imagine dois grandes mundos. O mundo de todas as funções e o mundo de todas as séries. Só estou interessado nas séries de Taylor, né, por conta desse último resultado. Vou falar uma frase que eu não falei ainda hoje. Se uma função é dada por uma série de potências, então a série de potências é a série de Taylor. Só estou interessado nas séries de Taylor. Então, séries de Taylor. Imagine esses dois mundos. O fato que eu já argumentei é que se eu pegar uma f aqui, só tem uma série aqui associada. Mas a pergunta é mais séria do que isso. Tem duas coisas para eu formular. Dada uma função, será que ela tem uma série de Taylor? Será que esses dois mundos são iguais? Será que toda função tem que ter uma série de Taylor? A resposta é, vocês já estão respondendo. Opa, não, pera lá, calma, não é qualquer função que tem que ter série de Taylor. Porque para fazer a série de Taylor tem que ser derivável. E derivável quantas vezes? Infinitas vezes. Então, primeira parte da resposta, não é qualquer função que vai ter série de Taylor. Qual que é a condição para ter série de Taylor? Ser derivável infinitas vezes. Então, vamos colocar aqui funções infinitamente deriváveis. Tem um nome técnico para as funções infinitamente deriváveis. Vocês se lembram qual é? C infinito. Um C cursivo infinito. É o jeito que a gente fala de uma função que tem infinitas derivadas. Ah, bom. Então, pega o mundo das funções infinitamente deriváveis. Dada uma função, tem uma série de Taylor. Tem. Atenção. Quem disse que são iguais? Até agora eu não disse que são iguais. Porque aquela análise anterior começou supondo que a função fosse dada pela série de Taylor. Agora estou fazendo o contrário. Eu pego uma função sem infinito, monto a série de Taylor dela. Eu tenho duas coisas. É muito natural imaginar que elas sejam iguais. Muito natural. Resposta para essa pergunta, o que vocês acham que é?
Dada uma função C infinito, eu monto a série de Taylor, sempre tem um intervalo de convergência onde elas coincidem? Resposta, não. Existem funções que são infinitamente deriváveis, têm uma série de Taylor e elas ignoram a série de Taylor. Elas valem uma coisa, a série de Taylor vale outra. Isso é muito ruim, isso é muito chato, mas a gente tem que levar isso em conta. O bom é trabalhar com as funções que coincidem com a série de Taylor. Nem toda função coincide com a sua série de Taylor. É estranhíssimo esse resultado. Daqui a pouco eu ponho um exemplo na louça. Esse resultado é muito estranho, mas vamos passo de cada vez. Vocês entenderam quais são as naturezas das perguntas? A primeira pergunta foi, bom, quais as funções que têm série de Taylor? Vocês já responderam, as sem infinito. A segunda pergunta é, dada uma função sem infinito, eu monto a série de Taylor, será que elas coincidem? E a resposta é nem sempre. Só uma parte das funções sem infinitos coincidem com a série de Taylor. Infelizmente, sabe o que acontece? Tem funções diferentes que têm a mesma série de Taylor. E ela representa uma das funções e não a outra. É muito esquisito tudo isso, eu sei. Vamos dar os passos um passo de cada vez a partir de agora. Mas estamos juntos. Se uma função é representada por uma série de potências, tem que ser a série de Taylor. Isso vai nos dar uma ferramenta para escrever séries de potências que são as séries que nos interessam. Até agora a gente ficou fazendo muito truque, tendo que usar a série geométrica para conectar função com série. A partir de agora não, a partir de agora é o mesmo procedimento de polinômio de Taylor. Deriva, 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 obter uma fórmula derivada que se obtém a série. Por exemplo, a função exponencial é uma função infinitamente derivável. Ela tem todas as derivadas. E a gente sabe que ela é uma função interessante porque todas as derivadas são iguais, né? Aliás, acho que vocês sabem disso, talvez esteja sendo redundante. É por isso que função exponencial é importante, porque a derivada é igual a ela, né? Isso é óbvio para vocês que uma função que seja assim tem que ser importante, porque está cheio de fenômenos no mundo em que a derivada é igual à função. Só que se eu falar assim, vocês não percebem. Derivada é taxa de variação, né? Derivada é taxa de variação. Está cheio de fenômenos no mundo em que a taxa de variação é proporcional àquilo que você está medindo. Por exemplo, propagação de uma doença. A doença se propaga, a velocidade de propagação é tanto maior quanto maior o número de infectados. Quanto maior o número de infectados, maior a velocidade de propagação. Velocidade é taxa de variação. Então não é nenhuma surpresa. Em infectologia, propagação de doenças, quando você vai estudar o fenômeno, adivinha qual é a função que mede a propagação de doenças infecto-contagiosas? Função exponencial. Crescimento populacional. A velocidade com que novos indivíduos nascem numa espécie é diretamente proporcional à quantidade de encontros entre os elementos da espécie, que é diretamente proporcional ao número de indivíduos da espécie. Então, a velocidade de crescimento da taxa populacional depende do número de pessoas. Adivinha que função que aparece quando se estuda crescimento populacional? Função exponencial. E assim está cheio de fenômenos. Bom, todas as derivadas da função exponencial são a própria. Calculo a derivada num ponto conveniente. Quem é o ponto conveniente? Um ponto onde eu saiba calcular a derivada. Zero, né? Todas as derivadas da função exponencial calculadas em zero são iguais a e elevado a zero, que são iguais a 1. Então, quem é a série de Taylor da função exponencial? Desenvolvida em torno de x0. É a série
soma de 0 a infinito, derivada de ordem n calculada na origem sobre n fatorial x menos 0 elevado a n. As derivadas de ordem n valem 1, 0 é 0, não preciso escrever. Então, a série de Taylor da função exponencial se resume a x elevado a n sobre n fatorial com n de 0 a infinito. Ou seja, a série de Taylor da função exponencial é 1 mais x x2 sobre 2 mais x ao cubo sobre 3 fatorial mais x a n sobre n fatorial e com reticências. Você já estava acostumado com isso quando se estudou polinômio de Taylor. Qual que é a diferença? É que agora eu estou colocando série. Vou escrever de novo. Quando eu coloco série, eu não faço soma finita, né? Eu faço uma soma infinita. Esta é a série de Taylor da função exponencial. Nesse instante, eu queria que ficasse claro para vocês que faz sentido fazer a pergunta. Não quero que esteja clara a resposta. Eu estou falando que faz sentido fazer a pergunta. Será que isso é igual a exponencial? Será que isso é igual em que intervalo? Vocês lembram que na aula de hoje a gente obteve uma série para a função 1 sobre 1 mais x ao quadrado? A gente conseguiu escrever em série. Isso aqui não estava definido para muitos valores de x. Inclusive, só não estava definido para x igual a menos 1. Está definido para todos os outros. Mas a igualdade que a gente obteve com uma série só era válida no intervalinho. Não era válida sempre. Então, o fato da função estar definida não quer dizer que ela coincide com a série. É uma pergunta. Saber se a série que você tem em mãos é igual à função em questão ou não. Isso a gente vai responder daqui a pouco. Não hoje, mas numa próxima aula. Rapidinho. No caso da função exponencial, a resposta é que sim. Que isso é igual a isso para todo x. Mas isso não é uma resposta verdadeira sempre. Tem que ser analisado caso a caso.